para nós que trabalhamos com controle de pragas, né, hoje eu tenho um convidado que ele não trabalha com controle de pragas, ele não está no ramo de controle de pragas, mas ele está fazendo um trabalho que eu acredito que todas as empresas precisam ter. Deixa eu só reforçar aqui esse. Tá aqui. Ok. Acredito que em alguns minutos ele entra em o Lionsfy. É o Fernando, né? Tô aguardando você, Fernando. Eu vou entrar pelo Lionsfy. Fala, Fernando. Fala, Brunão, tudo bom? Tudo bem, e você? Beleza pura. Tá me ouvindo bem? Maravilha. Tudo bem, graças a Deus. Só ajeitar a câmera aqui. E é isso aí, meu querido. Como que estão as coisas aí? Tudo certo? Eu tava falando aqui, antes de você entrar, né? Geralmente, os encontros que a gente está fazendo são com pessoas que são do ramo de atividade, conhecem, né, do controle de pragas. Você não é do ramo de controle de pragas, mas é como eu falei, eu acredito que hoje todas as empresas, né, não só de controle de pragas, mas deveriam ter essa questão de posicionamento, uma questão de brand, uma questão de fortalecimento da sua própria marca, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o pessoal está chegando aí, mas nós vamos falando, vai ficar gravado, depois vai ser passado para o YouTube também. Deixa eu só ver aqui, que está travando. Ah, beleza, aqui está tudo certo. Fernando Oliveira Mato, né? Você trabalha com brand, certo, Fernando? Posicionamento e brand. Posicionamento. Explica aqui para o pessoal, enquanto eu vou arrumando minha câmera aqui, o que que é brand? O que que é brand na verdade? Que hoje eu acho que as pessoas acabam se confundindo muito dentro do que é brand, o que é marketing, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito, vamos lá então, Brunão. O que acontece? Na verdade, assim, o marketing, ele é uma coisa muito abrangente, né? Então, o marketing, na verdade, ele trabalha com a criação das estratégias para aquela determinada empresa, ou para todas as empresas que queiram utilizar as ferramentas de marketing, né? Sim. Marketing, por exemplo, se eu for falar de marketing, eu vou falar de ferramentas como SWOT, né, que quem fez aí marketing, então a administração conheceu, né, entre outras ferramentas, né? Agora, o que acontece? Quando a gente fala de branding, a gente está falando, na verdade, do coração da empresa, aquilo que é no âmago da marca, quando nós a construímos, né? Não é o logo, as cores, não é isso. Isso é a identidade visual que também faz parte do Tá. branding. Mas o branding, na verdade, são os valores da marca, o tom de voz da marca, como ela se posiciona e como, na verdade, ela quer ser percebida, né? E é isso que realmente o branding faz com as marcas quando a gente realmente trabalha dentro de uma construção. Sim. E como você consegue explicar essa pessoa por que que as pessoas confundem tanto a questão do brand com a identidade visual? Então, na verdade, o que acontece? As pessoas elas acreditam que o branding, né, como a marca e tudo mais, ela faz parte de todo esse universo. E realmente, na verdade, esse universo da identidade visual faz parte do branding, né? Então a gente tem lá, dentro da identidade visual, tem ó, a papelaria, os cartões de visita, os panfletos, os folders, assim por diante. Aí eu tenho os crachás, que é a parte de comunicação, onde eu mostro quem são as pessoas da empresa, né? Temos o logo, o slogan, né? Missão, visão e valores da empresa. Mas o que na verdade está dentro do brand mesmo é a parte onde que a gente, como que eu posso ficar mais fácil? Imagina, por exemplo, você, né? Quando eu vou falar do Bruno, né? Quem é o Bruno, né? Você vai me falar, o Bruno é o dono da DDX, junto com a esposa, o Bruno é o pai, né, do seu filho, o Bruno é filho de não sei quem e tudo mais, torce para um time X. Só que, na verdade, isso daí são ícones que fazem parte de você, mas o seu sistema externo.
Agora, o que eu quero saber, na verdade, é a parte interna do Bruno. Quem é o Bruno? O Bruno é um cara bacana, um cara leal, um cara fiel, um cara íntegro, um cara honesto, né? Quais são os valores, quais são as virtudes do Bruno? O Bruno vota no Bolsonaro, vota no Lula. O Bruno, ele é um cara apolítico, é um cara que gosta de estar em casa com a família, porque dentro do coração dele é melhor esse posicionamento, enfim. Então, isso, na verdade, é o brand, são os valores e princípios de marca, né? E aí as pessoas confundem porque, como ficou muito abrangente agora, todo mundo diz que conhece, que sabe e tudo mais, né? Todo mundo vende essa questão do branding. Ah, eu vou te vender um curso de branding para você vender para os right tickets, né? Na Aham. verdade, né? Tipo, não é bem assim que funciona, né? Porque eu acho um barato. Posso comentar um pouquinho sobre isso? Claro, com certeza. Acho um barato essa galera que compra curso do pessoal que está vendendo. Ah, vou te ensinar a vender para o right ticket, né? Não é nem high ticket, né? Right ticket, né? É um cheat, né? Os caras fazem assim uma coisa maravilhosa. O que acontece, cara? Qual que é o problema disso, né? Quando a pessoa ela não tem um branding dela preparado, ela nunca vai conseguir vender para um público desse, né? Então, eu sempre bato na tecla o seguinte, né? Por exemplo, como que eu faço o meu trabalho, né? Primeira coisa, eu quero conhecer o meu cliente, né? Então, por exemplo, você saber quem é o meu cliente, quais são seus valores, suas virtudes, como ele quer ser percebido nos seus ambientes, seja no ambiente familiar, seja no ambiente empresarial, seja nos networks da vida e assim por diante. Por quê? Porque se você não constrói algo sólido, uma marca sólida interna, que é o branding, o que vai acontecer? Automaticamente lá na frente vai entrar em ruínas, vai se tornar um caos. Porque a pessoa não compreende quem ela realmente ela é e ela não fundiu aquela percepção que ela gostaria de ter diante das Uhum. pessoas, né? Sim. Então Por isso é bem exemplo, complicado. eu tenho uma empresa de controle de pragas, eu atendo ali um determinado segmento, estou iniciando, e aí eu quero crescer, eu quero atender clientes maiores, eu quero atender algumas redes. Então, o brand, ele mostra isso, e eu estou falando como positivamente, porque eu vim nessa caminhada, né, eu tenho a marca da DDX, é o logo que o meu pai fundou em 1983, né, eu tive até uma pequena alteração que eu fiz ali para poder dar uma incrementação com mais cores, só que eu já tinha conversado antes de falar com você, com outras pessoas que trabalham com brand, eles falaram, olha, Bruno, a sua marca, ela não está passando tanta seriedade, né? Você bate o olho, não tem aquela questão assim forte, tem um símbolo, aí tem um símbolo do outro lado, aí tem letras, aí tem muitas informações dentro de um logotipo, onde muitas vezes o cliente ele não vai conseguir entender, e aí, sem ele estar, né, inconscientemente, aquilo não está passando tanta confiança, apesar de a gente fazer um trabalho, de a gente estar conseguindo desenvolver, de estar alcançando clientes, mas principalmente para quem conhece, essa semana eu posso falar, estou tirando a ISO 9001, e aí eu falando com o rapaz do que está, né, fazendo um acompanhamento com a gente, ele falou assim, olha, ficou muito melhor o logo de vocês. Eu trabalho com isso também. Eu trabalho aqui com a ISO, mas eu conheço bastante de marca também. Então, ficou muito mais profissional. Então, assim, às vezes, para quem não conhece, pode não fazer muita diferença. Mas para quem conhece, para grandes empresas que trabalham isso dentro das empresas, eles entendem, eles conseguem bater o olho e falar, opa, aqui tem um posicionamento mais forte, aqui tem uma seriedade maior, a forma de essa empresa se apresentar, até porque hoje o brand ele não está ligado só ao logo, ele está ligado à marca em si, ao Instagram, a todas as redes sociais, né? É isso mesmo. Na verdade, assim, o que acontece? Podendo falar um pouquinho da sua marca, né? A gente acabou repaginando ela aí agora, né? E faz pouco tempo. Então, assim, qual que era o maior problema, né? Era uma marca legal? Era, só que acontece. Antigamente as marcas eram cheias de atributos, cheias de informações. E tá até aí tudo bem, era o momento. Só que agora o que acontece? As marcas estão se tornando mais icônicas. E por isso há essa reformulação em muitas marcas hoje no mercado, como você pode buscar por aí. Sim. Exemplo, no caso da DDX, né? O que a gente via, né? Quando eu fiz a avaliação de vocês, né?
primeiro ponto é o seguinte, nós tínhamos um ali e tal, um alvo. Pô, legal, né? Realmente é um alvo, é direto ao ponto, preciso ir buscar ali os insetos e assim por diante. Só que em contrapartida tinha aquelas informações laterais. Tudo bem que era a água, a natureza e tal, enfim. Só que para a gente que conhece de marca, a gente entende o que estava escrito ali, o que vocês queriam passar. Mas quem não conhece fica muito poluído hoje, muita informação, Sim, né? E aí fica muito ruim a leitura do DDTs ali mesmo. Então, por exemplo, eu vejo a logo de você, mas eu não consigo ver o nome da empresa, né? Então, isso é muito ruim. Então, principalmente também hoje, na questão de uniformes, né? Antigamente os uniformes eram feios, né? Enfim, eram muito estranhos. Hoje, como está esse minimalismo atacando e tudo mais, quando a gente pega uma marca mais icônica, fica muito mais fácil para você fazer os materiais gráficos, fica muito mais fácil para você fazer impressão nas camisas, nas camisetas, nos bonés e assim por diante. Então, isso facilitou muito, né, a gente trabalhar de forma icônica e mais minimalista dentro das marcas. No caso de vocês, por exemplo, a gente fez uma alteração de cores também, né? sim. Acabou trabalhando mais o vermelho, o preto e o branco, e já são cores que você já estava trabalhando dentro do No Controle, e nós Uhum, achamos por bem aí fazer essa junção, até porque você vem da DTX, né? E aí a sim. gente fez esse trabalho de ícones com a DTX, o que ficou muito bacana, tenho recebido bastante elogios também, e fico muito feliz que vocês tenham gostado. Obrigado. Ficou muito bom mesmo. Ficou muito bom mesmo. Acho que deu uma renovada, né? E com certeza aí tá mais forte a marca. O que você acredita, Fernando, que assim, muitas vezes a gente olha e fala assim, brand é naquele momento então que eu decidi mudar, que eu decidi crescer, que eu vou querer, mas eu ainda sou muito pequeno, eu quero criar um logotipo mais é, um logotipo que eu acho que seja bacana. Você acha que essa questão do brand seriam para as empresas maiores ou ela precisa ser já desenvolvida no começo da atividade da empresa? Na verdade, ela tem que ser feita no começo da empresa. Porque o que acontece, né? Uma empresa está começando agora, se ela não tem uma marca construída, né, ela não tem um posicionamento, fica muito difícil dela trabalhar o social media, né, como vai trabalhar as cores da empresa para manter uma consistência, quais são as fontes que serão utilizadas tanto na parte de social media como na parte de papelaria da empresa, que são os cartões de visita, os materiais que serão enviados pelos clientes, panfletos, assim por diante. Então é muito importante que desde o começo a empresa já entenda que ela precisa ter as cores, precisa ter uma logo e precisa saber quais são os valores que serão comunicados e percebidos pelos seus clientes. Sim. E no caso assim de, por exemplo, vamos dizer que eu quero contratar os seus serviços. A gente senta, eu começo a contar um pouco sobre a história. Como que começa essa formação inicial de um brand? Ou eu quero repaginar? Como é que inicia? Como é que é feito isso, Fernando? Na verdade, a primeira coisa, eu quero saber um pouco da sua história. Né? A gente trabalha de uma forma bem humanizada aqui. Eu até brinco que o meu atendimento é quase terapêutico, né? Então, eu acabo entendendo quais são as dores do cliente, como ele entende o momento dele. A primeira coisa é saber qual é o momento, né? Que momento que você está? Você está num momento de crescimento, um momento que você precisa crescer, um momento que você está muito estagnado. Então, esse é o ponto que a gente precisa primeiro entender quais são qual é o momento desse cliente. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Algumas avaliações. Quais são essas avaliações? Vamos saber até onde ele pode chegar, qual é a estrutura que ele tem hoje, como ele lida com os seus funcionários, com os colaboradores ali, como está o atendimento da empresa. Isso para quem já é consolidado, quem já está no mercado, né? Quem não Sim, está no mercado, a gente vai fazer todo um trabalho. Então, a gente vai começar uma construção plena de brand. Então, eu vou começar a pensar na identidade dele, como ele quer ser percebido, como vai ser o tom de voz. O tom de voz é como ele se comunica com as pessoas, como as pessoas o percebem, né? Qual o tom de voz? Meu tom é mais agressivo, meu tom é mais tranquilo, é mais dócil, é mais alegre, é mais humorado, e sim. Enfim, então a gente precisa analisar todo esse contexto. E aí também tem a questão dos arquétipos. Qual arquétipo de marca que a gente vai trabalhar, né? Então as pessoas eu vejo que têm muita dificuldade de compreender essa questão dos arquétipos, né? Os arquétipos são uma coisa bem complexa, né? sim, Porque o que acontece? O grande problema hoje é a internet, né? Porque tem muita gente falando que não sabe. Então isso atrapalha um pouquinho, né? Então vamos lá. Por exemplo, eu vejo meus clientes, a maioria todos falam, Fernando, eu quero aplicar o governante porque eu quero ser o cara poderoso, mas eu falo, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente consegue.
fazer isso desde que você tenha estrutura, os seus pilares tenham sustentação para isso, então a gente vai ter que construir essa sustentação. Porque Uhum, assim, não é eu só chegar, vou colocar uma foto lá do Donald Trump, vou ser o cara mais poderoso do mundo. Não, não é assim que funciona. uhum. Não é só por ressonância, né? Para quem entende um pouco mais essa parte da espiritualidade e tudo mais, e houve muitas questões do arquétipo por ressonância, existe, mas é preciso entender também que existem outras coisas por trás. Tem a luz e a sombra de cada arquétipo. Então, você vai querer ter o arquétipo do governante, mas você tem que saber que tem as sombras por trás disso. Então, você carrega aquilo ali também. Então, você tem Uhum. sustentação para isso. Então, é todo um contexto que a gente faz na construção dessa marca. E a marca, quando eu trabalho, não é só a marca do cliente da empresa, mas é a marca do próprio empresário. Porque senão não adianta eu criar uma marca poderosa, uma marca high ticket, por exemplo, para esse cliente, só que ele é um cliente ainda que está rodando no arquétipo do homem comum, do homem simples, então, ou então do aventureiro para uma empresa que requer mais luxo. Então, quer dizer, é complicado. Então, a gente precisa fazer toda uma análise, destrinchar literalmente quem é o cliente para que a gente possa construir essa marca. Legal. E o que que acontece assim com uma empresa? Eu já trabalho com controle de pragas, mas eu ainda não tenho um brand, não sei o que que é brand. O que que acontece quando uma empresa não tem esse posicionamento? Então, na verdade, é o seguinte, a maioria das empresas não tem, tá? Principalmente de médio e pequeno porte. Elas foram lá, contrataram um cara para construir a marca deles ali, né? Então o cara fez o logo, o slogan, fez as cores, fez todo o material gráfico e assim por diante. Muitos bonitos, por sinal, tem muito designer gráfico muito bons aí no mercado, mas em contrapartida, muitos deles não entendem dessa parte por trás. Então o cara vai te entregar aquilo que você pediu. Ah, eu quero uma logomarca, uma empresa, eu quero azul, verde e amarelo, ele vai te entregar, tá tudo certo. Uhum. Agora, por trás disso daí, qual é a construção de percepção que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, por que a gente usou o vermelho na sua marca? Tem um porquê. Por que usou o preto? Tem um porquê. Por exemplo, você trabalha aqui em detetizadora, né? Então, o que que acontece? Por que que a gente optou, por exemplo, no seu uniforme fazer ele mais escuro? Por quê? Porque as pessoas se sujam, né? Vai acabar subindo em prédios, vão subir em telhados, vão acabar entrando Sim. em pontos muito sujos. Então, o que acontece? Facilita a pessoa também não aparentar que ela está tão suja. Porque imagina eu colocar um uniforme branco para alguém que trabalha com dedetização, por exemplo. Então, Uhum. todo esse detalhe que é muito importante, a pessoa que trabalha com posicionamento e brand, definem para isso. Sim. Eu mesmo, assim, eu decidi mudar isso porque eu trabalhava com vermelho e sujava muito as roupas, né? E aí eu decidi trabalhar com azul, um azul marinho, é o que a gente trabalha hoje. E só que uma coisa eu percebo mesmo em relação até ao logotipo nos carros, assim, o carro passa de longe e a gente não consegue reconhecer. E depois que comecei a falar com você, eu comecei a perceber que eu não sei se isso é uma regra, né? Mas o brand, quanto mais enxuta ali a marca tiver, por exemplo, tem Nike, Adidas, eu comecei a reparar que as maiores marcas elas são bem simples, né? Isso está ligado ao posicionamento. Sim, está ligado ao funcionamento, mas o que acontece? Essas grandes marcas, né, elas já vêm carregando aquele ícone junto que era o logo com a marca, que a gente fala logomarca, que é o nome mais o ícone. O que acontece? Eles já vinham trabalhando desde lá de trás, então a gente já conhece aquele ícone. Então hoje fica muito fácil. Você bateu o olho, você vê lá uma Puma, você já sabe que é da Puma. Você vê os três traços da Adidas, da Nike, aquele símbolo, né? Agora, para quem está começando ainda, que as pessoas não te conhecem, você não é uma marca global, então é muito importante que você ainda use o ícone, mais o nome, para que as pessoas possam te conhecer, né? Aí é claro que quanto mais minimalista, melhor. Eu particularmente prefiro os logos minimalistas, a não ser que a gente vai trabalhar com outro tipo de serviço. Por exemplo, vamos trabalhar com serviços infantis, então é legal ter aquele logo mais colorido, né? Com desenhos mais leves, assim por diante, até para não cansar a cabeça da criança quando ela estiver vendo aquilo. Mas assim, tem todos os detalhes. Mas para empresas hoje que estão aí querendo se posicionar, é muito importante que elas tenham um ícone, que seja o próprio delas, para que não se misture com outras marcas. Marca redonda e tem um radar, por exemplo. Quantas Uhum. marcas são assim, né? Sim, Ah, a sim. marca tem um leão, tem não sei o quê. Pô, tem que ter uma diferença. Por exemplo, na minha marca mesmo, na Lions Five. Lions Five mesmo a gente fez o quê? A cabeça do leão junto com as asas. Por quê? Porque os leões voam, então tem todo esse contexto.
E é importante fazer isso, porque colocar uma cabeça de leão, se você entrar na internet, tem 1 milhão de empresas. Uhum. Então, o ponto maior é o quê? É você tentar se diferenciar no mercado. Então, o que a gente busca ao máximo fazer isso com os nossos clientes. Sim, falando até de diferenciação de mercado, hoje eu acho que uma das grandes discussões que a gente tem no nosso ramo de atividade, né, dentro de controle de pragas, é essa questão de precificação. Eu vejo empresas maiores no sentido de que já tem mais tempo e reclamam muito que entra lá um cara novo e cobra muito barato, ou que pegou o cliente e está cobrando muito barato, e ao mesmo tempo eu vejo empresas mais fortes, empresas mais sólidas cobrando mais caro e nem por isso ninguém consegue ir lá e tirar esses clientes dessas empresas, né? Você acha que... Por que que duas empresas que fazem a mesma coisa, faz o mesmo serviço, faz controle de pragas, né, faz limpeza de caixa d'água, faz desratização, por que que uma consegue cobrar mais e a outra cobra menos? E como que essa que cobra menos, o que que ele precisa fazer para conseguir chegar àquele que cobra mais, enfim? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Tem cliente que vai querer sempre buscar o menor preço e ele não está preocupado com a qualidade que ele vai receber. Isso é fato. Muitos clientes realmente não estão preocupados. E depois eles vão te xingar, vão reclamar. Mas eles Uhum. buscaram o menor preço. Tem problema nisso? Não. Só não pode reclamar depois, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Avaliar a empresa que vai estar nos atendendo, né? Se ela tem muitas reclamações, se elas entregam o serviço no prazo, se elas fazem as coisas conforme foi combinado, assim por diante. Sim. O que eu entendo é o seguinte: as grandes empresas, elas conseguiram entender que o posicionamento delas, o atendimento delas é o mais importante. E com isso elas conseguem cobrar mais. O que seria o atendimento? É o antes, o durante e o depois. Então, por exemplo, vou lá, atendi bem o meu cliente, fiz um serviço de qualidade, pô, deixei uma sujeirinha lá, limpei. Vamos falar no caso do seu trabalho, por exemplo, né? Sim. Pô, limpei ali, deixei em ordem, né? Pô, fui super educado, cheguei cheiroso, não cheguei sujo, fedido ali para estar atendendo aquele cliente. Depois que termino o serviço, vou lá, converso com o cliente, explico detalhe por detalhe. Pô, apliquei isso, por que eu apliquei isso, por causa disso, disso, disso. Qual é o tempo que esse produto fica ali Uhum. agindo e assim por diante. E aí depois o feedback pós, de alguém ligado começar a falar, ei, tudo bem, como é que tá? Tá tudo certo? Tem Sim, mais alguma coisa? sim. Então, assim, as grandes empresas trabalham dessa forma. E as pequenas não, porque elas não têm tempo, e geralmente é o cara junto com a esposa, na maioria das vezes, pelo menos Não independentizado, tem braço, né? não tem braço, então não consegue fazer dessa forma. E Sim. automaticamente ele precisa vender mais barato. Muitas vezes ele não consegue conquistar aquele cliente para que realmente ele o indique, ou então ele faça outro serviço com ele, então acaba caindo no colo de quem é maior ou quem já está melhor posicionado. A E uma questão do coisa... valor, no modo geral, Bruno, que eu entendo, desculpa, é o seguinte: à medida que você está bem posicionado, as pessoas já sabem que você é mais caro. Só que Uhum. acontece, quando você é mais caro também, tem aquela percepção de que é melhor. Não necessariamente sempre é, mas na cabeça do consumidor ele entende que é melhor. Então você precisa também entregar um serviço de mais qualidade ainda. E a maioria das Uhum. pessoas que acabam percebendo isso, entregam e automaticamente tem muitas empresas aí que estão vivendo só de indicação, por exemplo. Sim, sim. Não, hoje a gente ganha muitas indicações, até porque hoje as empresas, elas, claro que a qualidade é muito importante, né? Você entregar um resultado, mas eles querem um resultado a hora que liga lá na empresa e tem alguém para atender, a hora que pede um reforço e o cliente ele vai ser atendido rápido. Eu tô pegando uma rede aqui agora simplesmente porque, e é uma rede grande, porque o gerente da casa, ele trabalhava em outra casa, que eu atendia eles, né? E aí ele mudou para essa empresa grande, que é uma empresa alimentícia, e aí tá com problema de infestação de rato. Eu fui lá ontem fazer a vistoria. A gente já foi hoje, já enviou a proposta, fizemos o atendimento, passei para as meninas, elas mandaram lá a apresentação, aprovou, entraram em contato, já marcou para amanhã cedo. E ele falou assim: a outra empresa só estava com um retorno para sexta-feira. Né? E aí eu falo: não, o controle de pragas é uma coisa que precisa de agilidade. Né?
E tanto na agilidade para entrega de um boleto, na entrega de um certificado, na entrega de qualquer quesito documental, né? Mas voltando até para essa questão de marca, hoje a gente pega nas empresas, né? Nós pedimos alguns orçamentos do concorrente para a gente poder cobrir. E eu comecei a ter essa percepção, né, de marca mesmo, pegando um orçamento. Você pega aquele orçamento feio, né, com pouca informação, um desenho bem assim. Você vê que não é uma empresa profissional, não é uma empresa forte. Aí até eu falo para o cliente, né, isso aqui não é bem um concorrente, né? Olha que a nossa empresa ela entrega muito mais. Eu tenho certeza que quando o cliente ele pega uma apresentação da DDTs, que inclusive você está formatando todas as apresentações, né? Hoje a gente tem apresentação, por exemplo, se eu quero atender escolas, uma apresentação para escolas. Se eu vou atender uma indústria alimentícia, é uma apresentação para a indústria alimentícia. Se é para uma residência, é para uma residência. Isso faz total diferença, né? Do que receber um negócio genérico, um orçamento, tá? Dentro dessa questão assim de marketing, né? Porque isso não deixa de ser marketing. Se você é uma forma de você se apresentar para o cliente também. O que você acha que assim que os empresários, vamos dizer de controle de pragas, né? O que eles mais cometem erros nesse quesito marketing? Sua visão assim, né? É aquela visão que nós não estamos nem falando do serviço ainda. A gente está falando de um marketing, de uma apresentação que vai atrair esse cliente, né? Eu vou te ser bem sincero, tá? Quando você me contratou para fazer esse trabalho com você, é claro que a gente faz uma pesquisa prévia, né? É para a gente conhecer quais são os seus concorrentes e tudo mais. Cara, de verdade, tem muitas empresas que são de controle de pragas no Brasil hoje, mas pouquíssimas têm um brand, um posicionamento de marca bacana, bonito, que realmente fortalece a empresa na hora de vender o seu serviço, cara. Uhum. Pouquíssimas. Sim. Esses dias eu vi uma mesmo que, só para você ter uma ideia, o próprio nome que está nas redes sociais da empresa não é nem o nome dela, não é o nome da empresa. Então, assim, como que alguém vai conseguir achar essa empresa? Uhum. Então, eu vejo assim que tem umas empresas que realmente precisariam mudar bastante. E tem aquelas também que pegam logo pronto no Canva, e aí coloca lá, aí você vai ver tem 10 empresas com o mesmo logo. Uhum. Quem está começando, a gente vai cobrar isso? Não, né? É difícil, às vezes, quando a pessoa está começando, não tem tanto caixa. Mas, de qualquer forma, assim, a primeira coisa que tem que fazer é pensar no marketing de diferenciação. Qual é o seu diferencial, né? Ah, eu sou bom, eu atendo bem, eu uso bem os produtos. Cara, todo mundo faz isso é obrigação já. Mas qual é o seu diferencial? Eu vejo por você, por exemplo, né? Pô, você está buscando aí o rebrand da marca e tudo mais, você já está consolidado no mercado, já estão há anos aí. E além disso, pô, vocês investem no comercial, investem no atendimento. Meu, a DDTs não tem nem o que falar, né? O atendimento de vocês é excepcional, o comercial de vocês, meu, o pessoal lá é muito educado, vai direto ao ponto, atende bem o cliente. Então, assim, isso para mim já são diferenciais e já está indo além da logomarca do que a gente está falando agora, entendeu? Mas Sim. muitas das empresas, infelizmente, elas não têm um posicionamento. E aí você olha e fala, pô, vou contratar esse, não, vou contratar o outro que está bem posicionado. Tem 50 curtidas ali no Google, meu negócio, e assim por diante. Hoje eu consigo assim olhar para esse material, né, que você está elaborando, que nós estamos elaborando, e ver como uma empresa profissional mesmo, até que concorre com as grandes. Mas antes eu vi assim algumas das empresas, né, empresa americana, e não sei o quê. A gente tem poucas aqui no Brasil, mas se você abre um site, são cores mais fortes, não é aquela mistura tão grande. É um negócio só de você olhar, você sente, né, esse peso de um site, por exemplo, de uma apresentação, de alguma coisa. É isso que é o branding, né? É essa sensação que a gente tem quando olha assim, o que a gente sente, o que vem primeiro, assim, essa questão do brand, a gente sentir a marca ou é o marketing? Ele tem que fazer um bom marketing para atrair, o que é mais importante? Na verdade, é um conjunto de fatores, né, Bruno?
não é só o logo em si, né? A gente fala muito do logo, que é o ícone principal, que é o que nos diferencia das outras empresas, mas assim, a coisa mais importante, na verdade, eu falo que é o humano, por trás da marca, né? Então, como que eu me posiciono atrás da marca? Por exemplo, eu posso construir uma marca para você que seja uma linha mais de humor, mais tranquila, mais alegre e tudo mais. Só que aí chega lá seu colaborador com uma cara bravo, ranzinza, chato, Uhum. né? Ou seja, não vai fazer jus àquele posicionamento que foi construído. Então, o que a gente fala é o seguinte: antes da gente pensar nas cores, pensar no logo, nos ícones, né, nos valores, né, na missão, visão e valores da marca e assim por diante, é entender quem está por trás dela. Então, não é só os donos, né? São os colaboradores também, principalmente o time de linha de frente. Por exemplo, comercial. Comercial é um dos corações da empresa. Ele Hum. vende, né, o serviço. Então, por exemplo, o comercial vai lá dar um puta de um atendimento legal, meu, você pega lá as meninas, os meninos estão super educados, alegres, tratando bem o cliente. Aí chega seu colaborador lá que vai prestar o serviço, meu, tudo bem que não é todo dia que a gente tá bem, né? Às vezes você brigou com a esposa, com o marido e tal, mas enfim, Sim. você tá doente. Mas de qualquer forma, a gente tem que entender que algumas coisas não têm que ser mudadas. Então, naquele dia, você vai ter que respirar um pouquinho fundo, chora um pouco no carro, respira fundo e vai atender o cliente. Porque se você chegar lá e atende mal aquele cliente, ou então você é meio ranzinza e tudo mais, o que vai acontecer? O cara vai falar mal da sua empresa por causa desse funcionário, e não do restante que deu atendimento para ele lá atrás. Entendeu? Sim. Então, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: a marca ela é todo um contexto, né? Quando você fala de posicionamento de marca, não é só o logotipo, a identidade, o tom de voz, que é como eu me comunico, mas também qual é a minha comunicação não verbal também com esses clientes. Eu tô limpo, eu sou educado, eu sou gentil, né? Qual é a comunicação verbal e não verbal que eu apresento para esses clientes? Porque eu vejo que a Sim. maioria, o maior problema hoje, Bruno, também é a questão não verbal. Então, por exemplo, eu vou lá, coloco um logo bonito, um site maravilhoso e tudo mais, tudo combinando, tudo barato, meu, tudo lindo, né? Vou lá, contrato social media, ele vai fazer as artes para mim e tudo mais. Aí o cliente olha para aquilo e fala: Meu, sensacional, gostei, que é a primeira percepção que ele vai ter. Aí ele entra em contato Uhum. com você, seu atendimento é fraco. Ou então o seu colaborador vai lá e não atende ele direito. Cara, não adianta nada. Aí você vai falar assim: Pô, minha marca é fraca? Não. Na verdade, o posicionamento dos seus atendimentos é que são fracos. Então precisa fazer todo uma avaliação disso para reformular. Sim, é o que eu digo, né? Até para os técnicos, principalmente, falam, não adianta nada eu ir lá, o comercial atender, fazer o melhor atendimento, né? A gente tem um lindo site, uma campanha muito bem avaliado, vai lá, aí eu faço uma visita, explica para o cliente, encanta o cliente, aí volta para o comercial, manda a apresentação, negocia com o cliente, dá o desconto, e aí o técnico, na hora de ir lá realizar o serviço, não está condizendo. E já teve cliente, né, de pegar aquele técnico mais desleixado e falar assim: não, eu não contratei dessa forma, eu contratei a empresa que eu estava enxergando ser uma ótima empresa. Né? O cliente ele quer isso. Inclusive, eu acredito que toda essa construção de brand ela vai conversar diretamente com a valorização, com a visão do cliente em quesito valor mesmo. Né? Eu vejo mais valor nessa empresa. Então, todo esse desenrolar do branding, ele vai deixar a empresa mais firme, mas em contrapartida, você tem que estar trabalhando diversos setores. Não é eu falar assim, eu vou fazer uma marca legal e agora eu tenho um brand. Não, o brand é como você falou, né? Alguma das coisas que eu hoje mesmo eu faço um acompanhamento de mentoria com algumas empresas e eu estava falando inclusive disso, né? De lançamento de código de cultura, falar dos valores, falar da visão, que a visão é para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, né? A missão é o que nós realizamos todos os dias para chegar em direção àquela visão. Então é como a gente tem que trabalhar, né? E os valores são que norteiam a nossa visão. Para eu atender grandes empresas, eu tenho que ter bons valores, eu tenho que ter comprometimento, eu tenho que ter um foco no cliente, eu tenho que ter integridade, eu tenho que ter diversos valores positivos. Né? E o que não está vindo em direção daquilo está indo no contrário. Né? Então, você faz esse trabalho todo de posicionamento, Fernandinho?
Faço todo esse trabalho de posicionamento, né? Inclusive, é muito engraçado, até vou contar uma história para vocês aqui. Cara, deixa eu mexer na minha luz, achando que ela tá um pouco fora aqui. Cara, eu trabalhava no meio político, trabalhei mais de 15 anos com política, tá? E, cara, só para você ter uma ideia, como é muito complicado isso quando você não entende quem você está contratando também. O RH também é uma coisa muito importante nas empresas. E quem não Uhum. tem, orienta. Ou Sim. tenha, ou se achar muito caro, contrate uma consultoria para te ajudar. O que acontece? Teve uma vez que um colaborador nosso estava contratando algumas pessoas para serem cabos eleitorais nossos. Eu falei, ó, primeira coisa é entender se essa pessoa vota no nosso candidato. Aham. Não adianta. Só Sim. entregar panfleto e ela falar mal da gente não vai adiantar nada, né? Ou seja, o que eu fiz? Eu simplesmente cheguei e fiz um cliente oculto. Isso eu também faço para algumas empresas. Simplesmente comecei a ligar para essas pessoas. Isso coisa de 10 anos atrás, cara, ou mais. E aí, simplesmente, das 25 cabos eleitorais que nós havíamos contratado, cara, 10 não votavam no nosso candidato, estavam falando mal dele ainda. Uhum. Então, o que acontece? Imagina, você contrata um estrategista de marketing, no caso eu tinha sido contratado, preparei toda uma campanha, e aí uma outra pessoa foi contratar essas pessoas. Geralmente eu gosto que eu contrate em campanhas eleitorais. O que aconteceu? Cara, na primeira semana a gente estava tendo uma baixa dos nossos eleitores. Eu falei, cara, tem alguma coisa que está errada, não está certo. E aí a gente acaba vendo isso. E isso aí serve também para as empresas, porque às vezes você acaba contratando alguém que está jogando contra o time. E aí é Uhum. melhor mandar embora. Por Sim. que eu falo isso? Porque o que acontece? É aquilo que a gente acabou de falar anteriormente. Você vem construindo todo um posicionamento, aí chega um colaborador, batata podre, começa a contaminar, ou então simplesmente ele queima a sua empresa ali num atendimento, aí é muito difícil depois você recuperar o Sim. cliente, ou então tudo aquilo que aquele cliente falou de você lá fora. Porque assim, né, isso é fato. Uma pessoa fala bem de você, ela vai falar para 5, 6 pessoas. Falar mal, ela fala para 50. Então é muito importante que a gente compreenda essa parte do posicionamento da empresa, quais são os valores, porque na hora de contratar, que você contrate também pessoas que estejam alinhadas com a cultura da empresa. Porque Sim. senão também não adianta nada. Você vai lá, Sim. contrata uma consultoria, meu, você vai ajudar uma empresa, você vai vir dar um treinamento e tudo mais, legal. O que acontece? Se essa pessoa, um deles ali não tiver legal para trabalhar na empresa, não tiver realmente sendo, não está dedicado ali à cultura da empresa, não entender quais são os parâmetros que fazem com que ele se mantenha trabalhando naquela empresa, vai por água abaixo, cara. É um posicionamento Sim. importante? É. Uma coisa assim, você vai fazer o meu posicionamento, é uma coisa. Agora vamos fazer o posicionamento da empresa, aí é outra. E aí realmente tem vários pontos que têm que ser analisados. Sim. E até para quem, né, estiver assistindo e não conhecer, a minha empresa é a DDTIZ, DDTIZZ, underline dedetizadora. É o Fernando que faz o brand também. Antes estava bem mais colorido, está colocando as thumbnails, faz toda a parte ali, eu encaminho alguns vídeos para você, você formata, coloca os efeitos ali, monta, fica muito mais legal, muito mais atrativo, né? Em contrapartida, você também trabalha o no controle, né? Você fez algo ali bem parecido também. Se olhar, não é igual, mas um conversa com o outro, né? E isso eu acho muito legal. Deu um nível de muito mais seriedade, né? Eu acredito, como você conversa comigo, dentro de algumas reuniões que a gente faz, então esse acompanhamento que você está fazendo, eu acredito que nós, né, você me atende praticamente sempre que eu pergunto e a gente ainda tem as reuniões que a gente faz de alinhamento. E uma parte muito legal é essas dicas que você dá mesmo, de postura, de como se tratar, de como, né, qual é a postura que eu tenho que ter perante, né, a uma apresentação com os clientes, de repente em um vídeo, ou mesmo para DDTs. Então, esse posicionamento, essa forma de mostrar, muitas vezes eu tenho uma visão de mim que eu acho que está boa, mas não deixa de ser uma consultoria também, né, Fernando? Dentro desse brand, quais mais, né? Além do que eu falei aqui, que seria ajuste nas redes sociais, tanto no rebrand que nós fizemos da DDTs,
do no controle, essas reuniões de alinhamento, o que mais você acredita que possa agregar aqui dentro do seu trabalho? Então, uma coisa que é muito importante também é quando a empresa ela ainda não tem uma cultura sólida. Então, a gente também faz esse trabalho de consultoria, onde a gente vai fazer os treinamentos com os colaboradores, a parte de atendimento, a parte comercial, como eles devem falar, como se posicionar, tanto comunicação verbal e não verbal. E muitas das vezes o comercial não é só no telemarketing, ele também vai até os clientes. Então, isso também é muito importante, até para manter um alinhamento de cultura na empresa. Porque uma coisa que a gente tem percebido, que foi por isso que nós integramos isso na Lionsphy, é o fato de que a gente prepara todo esse brand, esse posicionamento, geralmente dos donos ali e tudo mais, só que os colaboradores não seguem a risca, né? Uhum. Por alguma razão. E então, assim, aí tem a razão. Quais são as razões, por exemplo? Uma delas pode ser a má contratação do RH, ou então aquele funcionário teve um problema com um dos donos, com alguém ali, então ele vai querer fazer de tudo para fazer errado, né? Uhum. Então, é aquele funcionário mais infantil. Então, assim, o que a gente percebe é que o atendimento, para mim, o atendimento é o coração de qualquer empresa, tá? O atendimento num todo. Desde o primeiro atendimento, quando a pessoa entra no seu WhatsApp, quando ela entra nas suas redes sociais e manda uma mensagem, assim como nos feedbacks finais. Ou seja, como foi ali o pós-venda, se ela gostou, se ela pode ir lá no Google, dar uma estrelinha para você, falar bem de você. Isso é uma coisa muito importante. Para quem está começando também, uma coisa que é legal, que a gente tem implantado em algumas empresas, é o fato de que todos os clientes, quando eles são bem atendidos ali, eles, né, gostam do trabalho, e a gente pede para eles realmente irem lá, curtirem no Google e tudo mais, que isso facilita Sim. e ajuda muito a empresa a ser melhor colocada, né, e automaticamente também ela conseguir ali mais clientes. Sim. E dentro desse trabalho, assim, o que você diria para as empresas que estão começando? Não precisa nem citar em relação a valores, né? Porque às vezes o próprio nome já assusta, né? A branding é uma coisa, pô, mas eu estou começando. Eu sei porque eu converso com muitas pessoas hoje mesmo, me chamou uma pessoa nova e falou assim: eu estou começando, e uma das primeiras coisas que eu pergunto para a pessoa é qual que é o nome da sua empresa, né? Você já atende alguns clientes e muitos falam assim, eu não sei nada, eu estou começando do zero zero e eu vou atrás de clientes. Esses dias, inclusive, lembra, não sei se você assistiu uma live que eu fiz, que um rapaz de Angola, né? E ele falou assim: eu quero ter a marca mais conhecida, eu quero ser a empresa que tem a marca mais forte, né? Só que eu até entendo que, lógico que isso é bom, mas para quem está começando, ainda não tem muitos recursos, né? Dentro do controle de pragas, eu vejo a grande maioria das empresas começa aquele cara sozinho fazendo serviço, e aí ele vai pegando cliente a cliente e vai fazendo toda uma construção. Mas eu vejo essa preocupação da marca, né? Como você falou, hoje tem gente que entra lá na internet. Primeira coisa, eu acho que para começar uma empresa, eu quero criar um nome, eu quero criar uma marca, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes pode pensar assim, eu fiz uma marca lá no começo porque eu queria, mas não é bem o que eu quero, eu gostaria de mudar alguma coisa, ou até para quem está começando do zero. Esse trabalho, não precisa nem entrar em questões de, você vai deixar o seu contato também, né, da Lionsfy, mas o trabalho de brand, de posicionamento, de rebrand, de revisão, ele é muito caro, é barato? O que se pode, né, falar em relação a isso? Então, na verdade, o caro é relativo, né? Porque, assim, o que é caro para você? Você perder cliente porque você não tem uma boa marca, né? Ou você simplesmente ter uma marca de qualidade onde você vai se posicionar no mercado e as pessoas vão ter uma percepção boa de você, né? Então, tudo é relativo, né? Preço, eu não tenho como passar um preço porque depende do tamanho da empresa, Sim, claro. quais são os trabalhos que nós vamos desenvolver. Se é só uma identidade visual, se é só um posicionamento para o dono da empresa, um posicionamento para a empresa, então a gente vai construir a cultura da empresa, né? Então tem todo um contexto aí.
Mas assim, podem me chamar que eu vou dar um atendimento. E falando do angolano, cara, eu gostei muito do dia que eu vi isso aí. Inclusive, eu tinha visto ele no seu Instagram lá, mandando foi uma caixinha de perguntas, né? Que Ele fez uma, né? ele fez uma pergunta. E aí eu achei muito legal, porque assim, ele falando de Angola e tudo mais, pô, então você vê, né? Quero ser a marca mais conhecida, o cara que tá em Angola, vendo um cara no Brasil que tá bem posicionado. Eu torço para que ele realmente prospere muito lá e ele consiga. Porque Sim, um cara que está em outro país buscando informação, querendo o seu melhor, cara, que ele consiga de verdade. Eu torço muito por ele, assim. sim. E o que eu posso falar para ele é isso, cara. É simplesmente, meu, não tenho dinheiro para me posicionar. Então faz o básico, o feijão com arroz. Que é o feijão com arroz? Seja bem alinhado, esteja cheiroso na hora de atender o cliente, vá limpo, né? Tente manter as mesmas roupas. Meu, não tenho como construir, como ter agora uma camisa bonita. Então, meu, camiseta básica, calça básica, mesma cor, vai sempre com a mesma cor. As pessoas vão lembrar de você. Ainda tem o básico. Assim, a gente não, quando você não tem dinheiro suficiente para poder começar, você tem que fazer o arroz com feijão. E as pessoas às vezes não fazem isso, né? Uhum. Que nem eu vejo. Uma vez a gente contratou, muito tempo atrás, cara, tinha entrado um rato num restaurante que nós tínhamos na família. E aí contratei uma detetizadora, isso foi no interior. Cara, o cara chegou lá de chinela, havaianas, bermuda, regata. Até aí tudo bem, era a única detetizadora que tinha na cidade, né? Uhum. Mas assim, cara, na época assim, eu falei, pô, resolvendo meu problema, ele pode ir até pelado, então, né? Uhum. Mas assim, o que que acontece? Se você começa a analisar depois, então você fala, cara, não contrataria de novo, por exemplo. Sim. Resolveu o problema? Resolveu. Mas o que que acontece? O cara simplesmente foi lá, mano, pegou o rato, beleza, colocou as iscas ali, e não me explicou mais nada, não falou mais nada, não perguntou se eu tinha cachorro, ou se eu tinha algum bicho de estimação ali naquele lugar, entendeu? Não tinha, mas não me perguntou, né? Então, assim, a Uhum. gente que é leigo, eu sou leigo ainda. Tô aprendendo algumas coisas com você, né, nos nossos bate-papos, mas eu não manjo nada. Então, assim, pô, eu preciso saber, né? E aí, eu posso colocar meu cachorro, meu gato, meu papagaio aqui, se passa colocar um veneno? Então, assim, coisa que a gente não sabe, né? Tem criança, então Sim. tem todo esse contexto. Eu acho que falta um pouco disso nas pessoas fazerem o feijão com arroz. Agora, Eu com relação vou. à marca, tudo depende, cara. Depende de quanto você está disposto a investir no seu crescimento, né? E eu sempre consigo ajudar as pessoas de alguma forma, porque para mim é importante as pessoas crescerem, prosperarem, para depois eu falar, tá vendo? Ajudei. Então, dá um Uhum. depoimento aqui, entendeu? Mas é isso, cara. E uma coisa que eu queria te perguntar, Bruno, que para mim é muito importante, é o seguinte: como que foi a construção do seu atendimento na empresa? Né? Quando que você viu, você falou, cara, preciso estruturar o meu comercial, preciso estruturar meus atendimentos, porque você é uma empresa que eu admiro bastante, né? Eu vejo ali você com a sua esposa, vocês fazem um trabalho impecável, né? Ambos, cada um na sua área, mas assim, você tem os treinamentos com seus colaboradores, reuniões Sim. mensais, semanais. Então, assim, eu acho maravilhoso isso, porque poucas empresas fazem isso. E o que que mudou para vocês depois disso? Então, Fernando, eu senti que a empresa ela começou, né? Inclusive agora há pouco tempo começou a ter essa virada de chave mesmo, de nós sairmos ali, vamos dizer, de um varejo e começar a atender grandes marcas, algumas indústrias, algumas construtoras. Eu falei assim, opa, tá virando a chave, né? E em contrapartida a gente foi fazendo esse trabalho de brand junto, né? E eu acredito que ele está fortalecendo isso. A gente está entrando com uma seriedade maior, porque automaticamente, é como você falou, nós começamos atendendo uma construtora, uma passa para outra, aí o engenheiro sai de uma construção finalizada e vai para o outro, e essas pessoas elas vão levando a marca junto, né? Então a marca ela vai se consolidando. Senti que de um tempo para cá a gente está tendo um crescimento muito bom, voltado para o nicho que hoje a gente quer trabalhar, que são esses clientes maiores, são clientes mais rentáveis, são clientes que, além do ticket maior, vai ter uma lucratividade maior, são clientes que dão menos trabalho, né? Porque a gente trabalhava muito com o ramo alimentício, ainda trabalhamos, né? Mas o ramo alimentício, ele é muito explorado. E ele explora bastante também, porque ele tem aquele assédio, né? Imagina que um restaurante
ele está de portas abertas. Qualquer pessoa pode bater lá na porta e oferecer, né, um serviço. Né? Basta o cliente ele estar insatisfeito com qualquer situação, com mau atendimento ou com um controle que não está efetivo, ou simplesmente com preço. Essa semana mesmo a gente pegou, se eu não me engano, 2 clientes que falaram assim: nós estamos satisfeitos com a empresa, só que renovou-se o contrato e a empresa ela mandou um valor muito diferente do que a gente queria, e aí eu quero o preço, né? Não está ruim, eu não estou com problema nenhum, mas eu quero preço, né? E aí eu tenho que, inclusive, ter essa posição de que hoje nós não somos a empresa mais barata. E aí reforçar aquilo que você fala, a entrega, são os valores, né? É um conjunto de coisas. Eu não posso estar brigando somente por preço, porque cliente que vem por preço, ele vai por preço, né? Mas eu senti essa seriedade, né? E esse crescimento mesmo. Eu estou sentindo que a empresa ela está tendo uma postura mais firme, né? A cada apresentação que a gente envia, realmente eu tenho uma confiança que está indo com uma cara mesmo, né? Com uma frente mais apresentável, mais séria. Em contrapartida, a gente reforça essa questão de valor, de não vender preço, né, de vender valor. Então é isso, não estamos brigando com as empresas mais baratas, até porque a gente está investindo em treinamento, a gente está investindo, né, em tecnologia, a gente investe em colaboradores, a gente investe em treinamento, eu mesmo, né, tudo que eu estudo no controle que a gente vem aqui, faz um podcast, eu aplico na minha empresa, ajudo outras empresas a aplicarem, e o principal que a gente vê isso é na entrega para o cliente. Então não tem como eu brigar, é tudo uma questão de posicionamento. Até fiz um podcast passado, né, onde eu falei que assim, tem muitas pessoas que conseguiriam até cobrar mais, mas não cobram porque a mente ainda não está valorizando o seu trabalho. Né? E eu acho que, inclusive depois que nós começamos a ter essas reuniões, e você vem sempre reforçando, sempre valorizando, né? Não, você é bom no que você faz, até essa questão, né? Se veste melhor, fale melhor, tenha você é uma referência, então assim, tem uma postura mais firme, né? E tudo isso vai mudando mesmo a nossa forma de pensar, né? A nossa forma de se apresentar. Então eu acredito que o branding não é só uma marca, é um posicionamento, né? E é que eu vim entender que não é só o que está fora, é o que está dentro da gente também, né? É o que está dentro das empresas, quais são os valores, e aí aprofunda, né, dentro disso tudo, que inclusive para quem se interessou legal aqui e quer te encontrar, fala o seu Instagram, como é que te encontra, Fernando? O meu Instagram é LionsPie, né? Então é facinho. LIONS, Lions mesmo, e FY. LionsPie, não tem segredo. Legal. Tem algum site? Tem o site também, que é o lionsfy.com.br, então dá para me encontrar por lá também. Mas no Instagram também fica fácil, tem lá meu WhatsApp. Então, quem precisar, realmente tem interesse em evoluir, em crescer, em se conhecer de verdade, para que possa melhorar o seu posicionamento dentro não só da sua empresa, mas um todo, pode contar comigo. Sim. E hoje, por exemplo, né, eu estou em São Paulo, você está em São Paulo também. Não diria tanto aos extremos, mas um pouco longe. Você veio na empresa, você conversou comigo, né? Hoje, praticamente, eu acredito que não tem essa necessidade, né? A gente consegue fazer todas as reuniões, todos os materiais que eu te envio por WhatsApp, né? Ou por arquivo, enfim, a gente faz as reuniões de forma online também. Dá para atender qualquer cidade, qualquer estado, você consegue gerar um resultado sem estar presente lá, vamos dizer,
Hoje, né, após a pandemia, isso evoluiu muito, né? Mas que você acredita, assim, em relação ao seu trabalho, essa formação de brand, essas reuniões, dá para entregar um resultado de forma online? Sim, isso aí é tranquilo. Na verdade, eu atendo clientes de fora, inclusive até de fora do país, tá? A única coisa só que realmente precisa ser presencial é quando é um treinamento. É treinamento, dinâmicas e tudo mais. Aí eu preciso estar direto com a empresa, então depende de onde for, a gente acerta e tudo mais, eu vou visitá-los. Mas aqui em São Paulo é tranquilo. São Paulo, Grande São Paulo, eu posso estar visitando os clientes, não tem problema não. Interior, São O Paulo. trabalho no interior tranquilo, mas o trabalho mesmo em si, tirando essa parte de treinamentos, o restante a gente consegue fazer tudo online, bem tranquilo, a gente agenda um horário, vou estar passando como funciona o meu trabalho, depois a gente vai posicionando, assim como eu venho fazendo com você, a gente marca o horário, a gente vai fazendo um trabalho gradativo ali dentro do nosso calendário, vai fazendo tudo aquilo que precisa dentro daquilo que foi contratado. Fernando, aproveitando aqui, antes da gente finalizar, já indo aqui para a reta final, hoje nós, né, temos a inteligência artificial e eu vejo muitas empresas postando, pede lá para uma IA, para um chat GPT, faz assim, né, e posta, né? É, só que eu vi algumas coisas falando que essa forma de o ser humano estar por trás ali, ela liga muito, né, as pessoas. Ela traz. Você consegue, por exemplo, eu quero desenvolver a minha marca, eu quero fazer, mas eu tenho vergonha. Você acredita que você consegue trabalhar isso com a pessoa, alguns vídeos mais curtos ali, você consegue montar isso? Dá para fazer esse tipo de trabalho? Então, na questão da IA, por exemplo, eu só não entendi sua pergunta, tá? Mas assim, vamos lá. Na questão das IAs, por exemplo, as IAs ajudam bastante desde que você saiba usá-las. Porque o que Uhum. acontece hoje, eu não vou ter o dado aqui agora, mas os estudos mostram que a população mundial que sabe usar realmente as IAs são 14%. O restante não sabe, no mundo, não é num país, Sim, no mundo. Então, assim, as pessoas ainda usam de forma muito básica, né? Então tem que ter uma construção para que você consiga colher algumas informações. sim. Indo para a parte humana do negócio, eu particularmente sou 100% favorável à parte humanizada, né? Até o pessoal reclama comigo, às vezes eu brinco, né? Por mim podia desligar as IAs e vamos voltar para os anos 90, né? Onde as pessoas Sim. sabiam conversar, as pessoas não precisavam ficar no chat GPT para ver como eu vou responder alguém no WhatsApp, né? Então, assim, as pessoas estão perdendo essa comunicação verbal por conta das Uhum, IAs, uhum. não só das IAs, mas também por conta da tecnologia, né? Desde a época do WhatsApp, assim por diante. Você vê que a molecada mesmo, né? Essa faixa etária até uns 15, 18 anos aí, eles não sabem falar, cara. É só Sim. WhatsApp, é só escrito. Então, assim, as pessoas estão perdendo um pouco dessa parte humana nossa, né? E na questão de você, pelo menos eu acho que foi o que eu entendi da sua pergunta. A pessoa que de repente ela tem vergonha de se comunicar, de aparecer em câmera, assim por diante, foi essa a pergunta? Sim, e eu acredito que assim, isso é muito importante, manter isso. Você consegue ajudar essa pessoa de repente com ideias, algumas imagens para ela te trazer, né? Para realmente ela colocar a cara ali na empresa, conseguir fazer algo mais orgânico. Não, sim, isso na verdade, curso de oratória eu também dou para os clientes. Né? Nossa, apliquei muito o curso de oratória, principalmente para político, né? Porque muitos Uhum. deles, na verdade, conversavam bem ali com as pessoas e tudo mais, mas na hora da câmera travavam, tinham vergonha. E a câmera é um lugar mais fácil, né? Porque se não deu certo, você apaga e começa de novo. Né? Então, assim, mas eu dou treinamento de oratória, preparo a pessoa, a gente trabalha toda a questão de dicção, a parte verbal dela, como ela deve se comunicar, mais rápido, mais devagar, enfim, de acordo com aquilo que ela trabalha e também como ela quer ser percebida. A gente faz esse trabalho assim. Isso dá para fazer online, isso aí não precisa estar necessariamente ali no tete a tete, até porque tem treinos que a gente faz como se você tivesse com um personal trainer que ele vai ensinar para você, você vai fazer assim, assim, assado, você faz na sua casa. É a mesma coisa, não muda muito não. E muitas ideias, né? Eu digo que você me dá ideias. Ó, Bruno, faz um videozinho curtinho assim, me manda aqui que eu vou subir. Ó, para quem não sabe, né? Todas essas chamadas, tanto do Instagram ou do YouTube, é o Fernando que faz, né? Hoje
para quem assistiu através do Instagram ou se você está assistindo através do YouTube, né? O Fernando que pegou no Instagram, como é que fica? Um em cima e o outro embaixo. Então, se você está vendo um do lado, um do outro, uma logo aqui formatado, foi o Fernando que estruturou, que organizou isso. Eu digo até por mim, né? Você ajuda eu tenho muita dificuldade com essas questões de tecnologia. Às vezes posso subir, você não, deixa que eu subo o vídeo para você. Eu até entreguei, né, as senhas do Instagram, tudo, e tenho total confiança no seu trabalho e de você mesmo pegar, dar a melhorada, né, faz o que precisa ser feito, sobe para a rede social. Então, tudo isso você consegue fazer esse acompanhamento aí para quem estiver precisando também. Não, fácil, isso aí a gente faz tranquilo. Porque, na verdade, qual que é a nossa ideia, né? Pelo menos no contrato que eu tenho com você, a ideia é fazer com que você gere negócio. Então, se você ficar por trás ali, tendo que fazer toda essa parte, você acaba deixando dinheiro na mesa. E a nossa ideia não é posicionar vocês e vocês gerarem novos negócios aí para sua empresa. Legal, então, Fernando. Muito obrigado, viu? Tamo junto e quem for acompanhando aí, fala assim, pô, a página do Bruno tá ficando legal, os vídeos do YouTube, as apresentações tá ficando legal. É o Fernando que tá fazendo todo esse trabalho aí por trás, né? Valeu, Fernando, é isso obrigado. aí. Eu que agradeço. Pela oportunidade, foi muito bom bater um papo com você. Eu espero aí que cada vez mais vocês prosperem muito, você e a sua empresa, você, sua esposa, até porque eu sei o quanto vocês são dedicados, íntegros, trabalham bem. Então, assim, eu fico muito feliz e grato por fazer parte dessa história de vocês. E quem realmente tiver uma necessidade de melhorar aí a sua empresa, pode contar comigo. Tamo junto, Fernandinho. Gratidão, irmão. Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Um abraço. Gratidão. Valeu. Canal No Controle com Bruno Fernandes.